Muito bom dia. Vamos lá, então, começando essa segunda-feira. A notícia mais importante veio do final de semana, onde a OPEP, os principais países produtores e exportadores do petróleo, se reuniram em Viena e chegaram ao acordo de estender o corte de produção até 2024. Porém, a Arábia Saudita, de forma unilateral, falou que vai cortar a partir de julho a sua produção em 1 milhão de barris de petróleo por dia. Isso faz com que eles passarão a produzir mais ou menos 9 milhões por dia a partir de julho de barril de petróleo. Com isso, agora, quando a gente olha, o preço do barril internacional está subindo 2%, depois de ter batido na semana passada e ter caído 11% no mês passado, níveis muito próximos a 2021. Por que tudo isso é importante? Porque o petróleo impacta a inflação no mundo todo. E mais, o Brasil, que mudou as regras da política da Petrobras, a questão é, se o petróleo começar a subir novamente, será que a Petrobras vai controlar os preços aqui e novamente levar aquela espiral de prejuízos bilionários que nos levou em anos anteriores? Vamos ver como funciona o mecanismo agora do petróleo, tá? Pois bem, nos Estados Unidos, semana passada, saíram dados do payroll na sexta-feira, em que eles abriram 339 mil vagas de trabalho, quando a expectativa era 200 mil, mostrando muito forte ainda o mercado de trabalho. Porém, o desemprego veio em 3,7%, que era acima do que o mercado esperava. Então, aqueles dados mistos realmente está deixando o mercado perdido, sem saber o que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, fará agora no começo do mês de junho com a taxa de juros. Na minha opinião, eles manterão a taxa entre 5 e 5,25 que está agora, mas terá que manter por mais tempo. E lembrando, a inflação lá, sim, está muito longe do pico que atingiu da máxima dos últimos 40 anos em meses anteriores, mas também muito longe da meta de 2% que eles próprios estipularam, tá? Na zona do euro a mesma coisa, a taxa de inflação saiu 6,1, quando a meta deles é de 2. Então, eles ainda terão que subir mais juros, no meu entender, o Banco Central Europeu, justamente por terem sido um dos últimos no mundo a começar a subir a taxa de juros para controlar a sua inflação. O VIX, que é popularmente conhecido como o índice do medo, caiu na sexta-feira para níveis abaixo de 15 pontos. O que significa isso? Níveis pré-Covid, ou seja, o mercado já está se acalmando e já está trazendo uma relativa calma, mesmo entendendo que é bem provável que passaremos por algum tipo de recessão. Não acredito que ainda será extremamente profunda, seja nos Estados Unidos ou na Europa, mas para mim isso será inevitável, tá? E a China, que vem anunciando que vai soltar medidas para o mercado imobiliário, para incentivar o mercado imobiliário. O mercado imobiliário na China, que representa mais de 20% do PIB chinês, e mais, não só a parte de imóveis, mas a parte de inflação ao produtor, que veio deflação, vendas no varejo, dados da indústria, dados do serviço, tudo da China vem mostrando bastante desaceleração e preocupação. Lembrando que a China é o maior importador de mais de 150 países no mundo, por volta de 200 países que temos, inclusive o Brasil, que tem a China como seu maior parceiro comercial. Falando um pouquinho aqui do Brasil, vamos lá, o BNDES, ou seja, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, presidido por Aloysio Mercadante, mais um que está lá de volta na cena, falou que o Banco Central o BNDES vai fazer viabilidades de estudos para explorar o petróleo na margem equatorial, que está agora todo esse imbróglio por conta da não autorização do IBAMA e tudo mais. Só que ele falou justamente que pelas próximas décadas o mundo ainda vai precisar de petróleo. Veja bem, ele falou o óbvio. Quando eles estão na oposição, se fala totalmente o contrário, com a política do mundo limpinho, que não para de pé nesse momento. Sim, será uma mudança gradativa de tecnologia, como tem acontecido. Mas quando eles estão na oposição, querem tragar que do dia para a noite tudo vai ser do mundo limpinho. Eles pouco se importam com isso e claro que tem que estudar essa viabilidade da margem equatorial, porque o mundo demanda petróleo para o seu desenvolvimento. E sem desenvolvimento não tem crescimento, não tem geração de renda e não tem geração de empregos. Pois bem, essa mudança tecnológica e energética ocorrerá, já vem ocorrendo, mas ela precisa de tempo e não quando eles querem fazer os seus discursos politicamente corretos, que quem paga isso são sempre os mais pobres através de inflação. E agora eu quero finalizar aqui falando que enquanto a gente só olha o lado negativo de tudo isso, o mercado sempre antecipa esses movimentos. O que eu quero dizer? O mercado brasileiro já tinha caído antes,
O dólar já tinha subido antes também, logo depois da eleição. As curvas de juros futuras no Brasil já tinham explodido para cima e agora a gente passa por um ajuste. Quando todo mundo olha o pânico, sim, a gente vai passar por esse, digamos, problema de agregados econômicos no Brasil, no médio e no longo prazo, por essas disfunções dessas políticas retrógradas que o PT coloca. Mas o mercado e o nosso mundo do investimento, ele antecipa esse movimento. O que eu quero dizer é que a curva de juros futura já caiu bastante, isso valoriza a renda fixa. A gente deve ter, aí é minha opinião pessoal e não uma análise, nem uma recomendação de compra, mais algumas pauladas de queda dos juros futuro, o que abre uma imensa oportunidade de alocar em recursos em ativos IPCA+, por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 6, e a gente deve ter um crescimento da bolsa no segundo semestre. O dólar já veio de 5,50 para 5, 4,90, justamente pela diferencial entre juros no mundo e nos Estados Unidos e no Brasil. E veja, o dólar, que é o DXY, que é o dólar frente a umas 6 principais moedas, o dólar vem se valorizando nas últimas semanas. E também frente a outras moedas de países emergentes. Então, não tem nada a ver com o movimento simplesmente dólar real, algo doméstico. O que eu quero dizer é, no Brasil, há oportunidades grandes, por mais que o pânico em grande parte das pessoas estejam tomados, e eu, claro, obviamente, corroboro com isso, em que no médio e no longo prazo os agregados econômicos no Brasil estão sendo destruídos por conta dessas políticas antigas e que não funcionam do PT. Mas o mercado se antecipa. Então, há oportunidades em ativos de renda fixa, há oportunidades em bolsa brasileira. Fiquem atentos a isso para fugirmos do comportamento de manada. Interessante olhar o Ibovespa em dólar, que ele tem trabalhado ali em 17, 19 mil dólares, significa algum momento de oportunidade de compra olhando o histórico recente. Quando ele vai para 22, 24 mil pontos em dólar, venda. Ou seja, será que ele vai romper esse ponto? E se ele romper, provavelmente tem um espaço a mais para andar. Vale olhar isso e, de novo, fugir um pouco do comportamento de manada. Uma ótima semana para todo mundo.